O som dos monitores cardíacos e o burburinho constante dos médicos na sala de emergência criavam uma sinfonia caótica que o Dr. Marcos já estava acostumado a ouvir. A lâmpada cirúrgica lançava uma luz fria sobre a mesa de operações, onde João, um jovem ativista gravemente ferido, estava deitado inconsciente e à beira da morte. O corte profundo em seu abdômen estava sangrando incessantemente e cada segundo contava. Marcos respirou fundo, concentrando-se. Suas mãos, firmes como sempre, começaram a trabalhar com precisão cirúrgica, movendo-se rapidamente para estancar o sangramento e reparar os danos internos. Ao seu redor, a equipe seguia suas instruções sem questionar, ciente da gravidade da situação. Para o Dr. Marcos, aquele era mais um paciente cuja vida dependia inteiramente de suas habilidades, mas algo em João parecia despertar uma conexão diferente. Talvez fosse a juventude do rapaz, ou a causa pela qual ele lutava. Uma causa que Marcos, em tempos passados, também acreditara com fervor. No entanto, enquanto ele lutava para salvar a vida de João, a porta da sala de emergência foi abruptamente aberta. Um dos residentes, visivelmente perturbado, entrou apressado. Dr. Marcos, temos uma emergência no andar de cima, disse ele, tentando manter a calma. O Sr. Albuquerque, o político, acabou de chegar em estado crítico. Precisamos do senhor imediatamente. Marcos sentiu um peso no estômago. Ele sabia quem era o Sr. Albuquerque, um político poderoso e corrupto cuja sobrevivência poderia significar uma doação milionária para o hospital. O dinheiro poderia financiar novas alas, equipamentos e programas que salvariam inúmeras vidas no futuro. Mas também sabia que esse homem era responsável por uma boa parte da injustiça que João e tantos outros jovens protestavam. Os olhos de Marcos se moveram rapidamente entre João, ainda lutando pela vida na mesa de operações, e o residente esperando sua resposta. Ele tinha que tomar uma decisão agora e não havia tempo para hesitação. Estou quase terminando aqui, disse Marcos, tentando ganhar tempo enquanto costurava o ferimento de João. Mande a doutora Helena começar a estabilizar o Sr. Albuquerque. O residente hesitou, claramente desconfortável com a ideia de deixar a vida do político nas mãos de outro médico que não fosse Marcos. Doutor, com todo o respeito, a situação dele é extremamente delicada. Precisamos de suas habilidades. Marcos cerrou os dentes, sentindo a pressão crescente. Terminar a cirurgia de João significava arriscar a vida do Sr. Albuquerque, e as consequências para o hospital poderiam ser devastadoras. Mas deixar João nas mãos de outro cirurgião enquanto ele cuidava do político poderia condenar o jovem à morte, um sacrifício que Marcos não estava certo de poder suportar. No fundo, ele sabia que nenhum outro médico no hospital poderia realizar a cirurgia de João com a mesma precisão. A responsabilidade esmagadora de decidir quem salvar pesava sobre ele como uma tonelada de concreto, cada segundo aumentando o risco para ambos os pacientes. Finalmente, ele fechou o último ponto na ferida de João, as mãos ainda firmes, mas o coração disparado. Diga à doutora Helena que estou a caminho. Prepare a equipe no andar de cima. Enquanto o residente corria para seguir as ordens, Marcos olhou para João. Agora estável, mas ainda em estado crítico. Ele havia feito o possível por ele, por enquanto. Agora, outro paciente. Uma figura detestável exigia sua atenção. Dr. Marcos tirou as luvas ensanguentadas e se dirigiu rapidamente para a próxima batalha. A decisão havia sido tomada, mas a dúvida que plantara em seu coração estava longe de desaparecer. Dr. Marcos subiu rapidamente as escadas que levavam ao centro cirúrgico, mas cada passo parecia pesar mais do que o anterior. O corredor estava atipicamente silencioso, exceto pelo som de seus próprios pensamentos martelando em sua cabeça. Ele se perguntou se havia tomado a decisão certa ao deixar João nas mãos de outro médico. A imagem do jovem ativista, ainda tão frágil na mesa de operação, não saía de sua mente. Ao chegar na sala de cirurgia onde o Sr. Albuquerque estava sendo preparado, Marcos encontrou a doutora Helena, conferindo os sinais vitais do paciente. A tensão no ar era palpável. Albuquerque, conhecido por sua influência política e envolvimento em esquemas de corrupção, estava inconsciente, mas sua presença era como uma sombra pesada sobre todos na sala. A equipe de enfermeiros parecia mais nervosa do que o habitual, ciente de quem estava sob a faca. Estado do paciente? Perguntou Marcos, enquanto vestia um novo par de luvas e tomava seu lugar na mesa de operações. A hemorragia interna é grave. Temos pouco tempo antes que a situação piore, respondeu Helena, entregando os últimos relatórios.
Mas, com sua habilidade, ele tem boas chances de sobrevivência. Essas palavras, que normalmente lhe trariam confiança, agora soavam vazias para Marcos. Ele sabia que tinha a capacidade de salvar Albuquerque e que isso poderia garantir o futuro do hospital. Mas a que custo? O dinheiro que o político prometera vinha de um sistema corrupto, um sistema contra o qual João lutava. Enquanto os preparativos finais eram feitos, a mente de Marcos vagava para o que estava acontecendo do lado de fora. Ele se lembrou dos gritos e cânticos que ouvira ao entrar no hospital naquela manhã. Jovens, clamando por justiça, pela derrubada de um sistema que privilegiava os ricos e poderosos às custas dos pobres e oprimidos. Era isso que João defendia com sua vida, e agora Marcos se via no meio de uma escolha que simbolizava todo esse conflito. Podemos começar. A voz de Helena o tirou de seus pensamentos. Marcos assentiu, mas por dentro sentia-se dividido. Ele havia jurado salvar vidas, independentemente de quem fosse o paciente. Mas naquele momento, o valor da vida parecia desproporcional. A de João, uma vida dedicada a uma causa nobre, contra a de Albuquerque, uma existência marcada pela ganância e destruição. Enquanto iniciava a cirurgia, Marcos decidiu que precisaria se concentrar totalmente na tarefa à sua frente. As mãos se moveram com a mesma precisão de sempre, mas sua mente estava em turbilhão. Ele tentava justificar sua decisão pensando no bem maior, na possibilidade de usar o dinheiro de Albuquerque para salvar outros pacientes, para melhorar o hospital e ajudar mais pessoas. Mas a cada corte e sutura, a dúvida crescia. Ele estava realmente fazendo o certo? Ou estava traindo seus próprios valores em nome de uma promessa vazia? Quando o bisturi cortou o tecido inflamado, Marcos percebeu que, independentemente do resultado, essa decisão o perseguiria para sempre. Enquanto operava o Sr. Albuquerque, os pensamentos de Dr. Marcos voltaram ao seu próprio passado, como um fluxo inevitável de memórias que ele sempre tentou suprimir. A precisão de suas mãos parecia automática, quase mecânica, permitindo que sua mente divagasse enquanto realizava cada procedimento com a eficiência que sua reputação exigia. Anos atrás, quando Marcos ainda era um jovem estudante de medicina, ele conheceu Ana, uma colega de curso que compartilhava seu idealismo e paixão por justiça social. Juntos, eles participaram de manifestações e voluntariados, acreditando que poderiam mudar o mundo com suas futuras habilidades médicas. Foi durante um desses protestos que Marcos conheceu João, então um menino de apenas 5 anos, filho de Ana. Ela era mãe solteira e, ainda assim, conseguiu terminar o curso com honras, equilibrando a criação de João com seus estudos e ativismo. Na época, Marcos se apaixonou por Ana, mas a vida tomou rumos diferentes. Após a formatura, ele se afastou dos movimentos sociais e foi absorvido pela rotina exigente da medicina. A pressão por sucesso e reconhecimento começou a corroer seu idealismo, e as promessas de mudanças sistêmicas foram substituídas por compromissos cada vez mais ligados à sobrevivência no ambiente hospitalar. Marcos se dedicou completamente à sua carreira, convencido de que estava fazendo o melhor ao se concentrar em salvar vidas diretamente, em vez de lutar contra as estruturas de poder. Mas agora, diante do corpo inerte de Albuquerque na mesa de operações, Marcos não conseguia ignorar o fato de que, de certa forma, havia traído os ideais que o haviam motivado a entrar na medicina. Ele se lembrou de Ana, sua paixão inacabada e da última vez que a viu. Ela estava desiludida com o sistema, mas continuava lutando enquanto Marcos já havia se rendido às pressões do mundo profissional. Ana morreu em um acidente trágico, e João, seu filho, se tornou órfão. Desde então, ele cresceu carregando o legado de sua mãe, o que o levou a se tornar o ativista que agora lutava por sua vida no andar de baixo. A ironia era esmagadora. O garoto, por quem Marcos um dia sentiu um carinho quase paternal, agora estava em perigo enquanto ele dedicava sua atenção a salvar a vida de um homem cuja existência representava tudo o que Ana e João sempre combateram. Uma gota de suor escorreu pela testa de Marcos enquanto ele continuava a operação. Cada movimento de suas mãos era impecável, mas seu coração estava em um lugar muito distante dali. A voz interior, que ele havia silenciado por tanto tempo agora, gritava, perguntando-se se o sacrifício de João era o preço que ele estava disposto a pagar para manter o hospital funcionando, para garantir sua própria sobrevivência profissional. Essas questões o assombravam, mas ele sabia que não poderia permitir que seus sentimentos interferissem no que precisava ser feito. E, no entanto,
Uma decisão já estava sendo formada em seu coração, embora ele ainda não estivesse pronto para admiti-la. O suor escorria pela têmpora de Dr. Marcos enquanto ele fechava o último corte na cirurgia do Sr. Albuquerque. O político, agora estável, seria mantido sob observação intensiva nas próximas horas, mas a ameaça imediata à sua vida havia passado. Marcos retirou as luvas e o avental cirúrgico, sentindo o peso da exaustão física e mental se abater sobre ele. Ele deveria se sentir aliviado, mas o que sentia era um vazio incômodo. Com o político seguro, Marcos pensava no jovem ativista no andar de baixo. A decisão de priorizar Albuquerque havia sido pragmática: salvar um homem poderoso que poderia garantir recursos para o hospital e, potencialmente, ajudar a salvar muitas outras vidas no futuro. No entanto, a cada passo que dava para fora da sala de cirurgia, essa decisão parecia cada vez mais equivocada. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, as vozes de protesto lá fora se intensificavam, ecoando nas paredes. Marcos sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se aquelas vozes estivessem falando diretamente com ele, desafiando-o, julgando-o. Doutor Marcos, uma enfermeira o chamou, interrompendo seus pensamentos. A doutora Helena está precisando de ajuda na UTI com o paciente João. O nome de João soou como um martelo em sua consciência. Sem hesitar, Marcos mudou de direção, caminhando rapidamente para a UTI. Ao chegar, encontrou João em uma cama, cercado por equipamentos médicos, lutando por cada respiração. Doutora Helena fazia o possível, mas o estado de João havia piorado enquanto Marcos estava na outra cirurgia. Os pulmões estão comprometidos, Helena explicou com a voz cheia de tensão. Ele precisa de uma intervenção agora, ou não vai sobreviver. Marcos sabia que a decisão estava nas suas mãos. Ele olhou para João e viu mais do que um paciente. Viu o reflexo de seu próprio passado, dos ideais que ele havia abandonado e das promessas que nunca cumpriu. Ele sabia que se deixasse João morrer, estaria enterrando mais do que um jovem ativista. Estaria sepultando a última parte de si mesmo que ainda acreditava em justiça, em lutar por um mundo melhor. Prepare a sala de cirurgia, disse Marcos com uma determinação renovada. Ele havia tomado sua decisão. No caminho de volta à sala de operações, a consciência de Marcos começou a clarear. João representava tudo o que ele tinha perdido ao longo dos anos. A coragem de desafiar o sistema, a força de lutar por aquilo que é certo, independentemente das consequências. A única maneira de se redimir, de recuperar aquele espírito que havia sido corrompido pelo tempo, era salvar o jovem que agora dependia completamente de suas habilidades. Quando a cirurgia começou, Marcos estava totalmente concentrado. Cada movimento seu era preciso. Cada decisão tomada com uma clareza de propósito que ele não sentia há muito tempo. Durante a operação, Marcos descobriu um problema que não havia sido identificado antes. Um fragmento de metal que, se não removido, acabaria com a vida de João. Era uma situação delicada, e o tempo era crucial. Enquanto retirava o fragmento, Marcos teve um vislumbre de algo mais. Uma compreensão de que salvar João não era apenas uma questão de habilidade médica, mas de redescobrir quem ele realmente era. Essa operação, mais do que qualquer outra que ele já havia realizado, era uma batalha por sua própria alma. Quando finalmente terminou a cirurgia, Marcos soube que havia feito tudo o que podia. João foi transferido para a UTI, onde continuaria a lutar pela vida, mas as chances agora estavam a seu favor. O Dr. Marcos saiu da sala de cirurgia exausto, mas sentindo uma paz interior que não sentia há anos. Ele havia escolhido salvar uma vida que realmente importava, não por causa de poder, dinheiro ou influência, mas por um senso de dever e moralidade que ele pensava ter perdido. No entanto, a decisão de Marcos teve um custo. Enquanto caminhava pelo corredor vazio, ele foi informado que o Sr. Albuquerque, embora estável, havia sofrido uma complicação inesperada, possivelmente ligada ao atraso na sua cirurgia inicial. O político não corria risco iminente, mas a possibilidade de uma recuperação prolongada poderia comprometer as doações prometidas ao hospital. Marcos parou, absorvendo a informação. As consequências de sua escolha eram incertas, mas pela primeira vez em muito tempo ele estava em paz consigo mesmo. Ele havia feito a escolha certa, uma escolha que talvez não fosse a mais segura ou a mais recompensadora, em termos materiais, mas que era a única que sua consciência poderia suportar. Com um suspiro profundo, ele se afastou, ciente de que, independentemente do que o futuro reservasse,
ele havia recuperado algo muito mais valioso do que qualquer doação: seu senso de humanidade. Nos dias que se seguiram à cirurgia, o hospital tornou-se um campo de batalha silencioso. As complicações na recuperação de Sr. Albuquerque geraram rumores e especulações. Embora ele estivesse fora de perigo, sua lenta recuperação fez com que o tão aguardado financiamento ao hospital fosse colocado em suspenso. Alguns dos membros do conselho começaram a questionar as decisões de Dr. Marcos, insinuando que sua escolha havia comprometido o futuro da instituição. Marcos sentia o peso dessas críticas, mas o que o preocupava verdadeiramente era o estado de João. O jovem ativista permanecia na UTI, ainda em estado grave, mas lutando com todas as forças que lhe restavam. A imagem de João, preso entre a vida e a morte, continuava a assombrá-lo. E ele sabia que havia apostado tudo em uma escolha que muitos considerariam arriscada ou até insensata. No entanto, algo começou a mudar no hospital. Os manifestantes do lado de fora, que antes viam o hospital como cúmplice de um sistema corrupto, agora demonstravam apoio. Surgiram faixas e cartazes em homenagem a Dr. Marcos e João, clamando por justiça e celebrando o ato de coragem do médico. O hospital, que estava prestes a ser esmagado pela sombra da corrupção, começava a ser visto como um símbolo de resistência. Certa manhã, enquanto Marcos fazia sua rotina de visitas, ele entrou na UTI e viu algo que aqueceu seu coração. João havia aberto os olhos. Ainda fraco, mas consciente, o jovem ativista o olhou com gratidão e determinação. Não era necessário dizer nada. O olhar entre eles comunicava tudo. João sabia que havia sido salvo por um ato de coragem, e Marcos sabia que, apesar das críticas, havia feito o que era certo. A notícia da recuperação de João se espalhou rapidamente, trazendo uma nova onda de apoio ao hospital. A equipe, que antes estava dividida, começou a se unir em torno de Marcos, reconhecendo-a ter a integridade e a coragem que ele havia demonstrado. Em meio a tudo isso, o Sr. Albuquerque também recuperava sua saúde, embora de maneira mais lenta e complicada. Ele não podia ignorar o impacto da situação. Seu poder e influência estavam abalados, e o público começava a questionar suas ações e caráter. Mas, para Marcos, o verdadeiro triunfo não estava nos elogios ou no apoio da comunidade. Estava em saber que ele havia recuperado algo inestimável: sua integridade. Ele havia passado pelo fogo e saído do outro lado, não como um médico que salvaria apenas para garantir um futuro promissor para seu hospital, mas como alguém que resgatara sua própria alma. Meses se passaram desde aquela noite decisiva, e as cicatrizes físicas e emocionais começaram a cicatrizar. João, agora completamente recuperado, tornou-se um símbolo de resistência não apenas para seus colegas ativistas, mas também para toda a comunidade. Sua história, a história de como ele sobreviveu contra todas as probabilidades graças a um médico que arriscou tudo para salvá-lo, inspirou uma nova onda de mobilização contra a corrupção e por um sistema de saúde mais justo. Dr. Marcos, por sua vez, sentia que havia renascido. Ele ainda trabalhava no hospital, mas sua abordagem à medicina havia mudado radicalmente. Não mais um médico que seguia o fluxo de um sistema corrompido, ele agora liderava uma campanha para reformar o sistema de saúde local. Usando a influência que ganhou após os eventos com João e Albuquerque, Marcos começou a lutar por maior transparência, melhor acesso aos cuidados médicos para os desfavorecidos e uma mudança real nas práticas hospitalares. O hospital, apesar das dificuldades iniciais, passou a contar com o apoio de doadores que acreditavam na nova visão de Marcos. Esses doadores eram atraídos não pelo poder de políticos corruptos, mas pelo compromisso com a justiça e a ética que o Dr. Marcos havia demonstrado. A instituição começou a prosperar de uma maneira diferente, uma prosperidade baseada em princípios e não em promessas vazias. João, agora um ativista ainda mais engajado, decidiu se juntar a Marcos na luta por essas reformas. Os dois se tornaram uma força implacável, unindo a paixão e a coragem do jovem com a experiência e o renascimento moral do médico. Juntos, eles começaram a construir algo que nenhum deles poderia ter feito sozinho: um sistema de saúde mais justo, onde vidas não eram medidas em dinheiro, mas em valor humano. No fim, tanto Marcos quanto João sabiam que a batalha estava longe de terminar, mas estavam prontos para enfrentá-la lado a lado. E assim, um novo capítulo começava para ambos. Um capítulo escrito com esperança, determinação e a certeza de que, mesmo nas escolhas mais difíceis,